Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET, do Plano de Estudo Tutorado, do ano escolar e da respectiva semana que você pode ver aqui ao lado. O PET é uma apostila que foi disponibilizada para todos os estudantes das escolas estaduais de Minas Gerais lá no site Estude em Casa. E aqui no canal eu estou resolvendo as atividades de todos os anos escolares do ensino fundamental e também do ensino médio, um vídeo por semana, seguindo a organização das apostilas. Então fica comigo que a gente tem bastante coisa legal para aprender e estudar juntos nesse vídeo. A gente começa então a resolver as atividades do PET, Plano de Estudo Tutorado, do primeiro ano do ensino médio. Vamos resolver as atividades da primeira semana. Aqui no início aparecem algumas orientações para os pais e responsáveis e também dicas para o aluno. Vale a pena você dar uma lida nesse material aqui antes de prosseguir. Logo em seguida aparecem aqui os temas, os tópicos, os conteúdos que estão relacionados a essa atividade. E a atividade começa com uma charge. A gente tem dois profissionais da saúde aqui transportando o que parece ser um aparelho celular numa maca. E um dos profissionais está falando assim: entrou em coma por excesso de informações sobre o coronavírus. Não sei se você consegue perceber, mas aqui do celular estão aparecendo vários símbolos de o que parecem ser notificações de aplicativo de mensagem do WhatsApp. Então parece que está chegando muitas mensagens aqui por WhatsApp o tempo todo, o celular não deu conta e pifou, precisou ser levado para tratamento de saúde. Logo em seguida começa aqui a atividade 1, dizendo: leia a charge e responda. Antes tem um personagem aqui dizendo o seguinte, avisando: pense um pouco antes de responder a atividade. Na letra A, dê a sua opinião sobre a charge, e a B, você acredita em todas as informações que chegaram ao seu celular sobre o coronavírus? Justifique a sua resposta. Eu vou responder as duas, a letra A e a letra B, de forma conjunta aqui. Eu não vou escrever a minha resposta, mas eu vou conversar um pouquinho com você sobre isso. Antes, deixa eu só fazer um comentário. Isso aqui é uma atividade de matemática, parece uma charge, e a gente tem duas questões que envolvem interpretação de texto. Não parece uma atividade tradicional de matemática. Mas isso aqui é para mostrar que quem pensa que matemática é só fazer cálculos, resolver equações, está muito enganado. Essa capacidade, essa competência de interpretar textos, ela está relacionada a todas as áreas de conhecimento na educação básica, tá? No ensino fundamental e no ensino médio. Por isso, essa atividade ela é tão interessante. Depois vamos ter a parte específica de matemática. Mas todo estudante precisa desenvolver essas capacidades de interpretar textos e de emitir opiniões também nas aulas de matemática. Para responder a letra A e a letra B, eu vou utilizar aqui a manchete da Agência Brasil de Notícias. Olha o que a manchete diz: o WhatsApp é principal rede de disseminação de fake news sobre Covid-19. E olha o que temos aqui logo embaixo, um subtítulo: muitas notícias falsas trazem o nome da Fiocruz como fonte. Se você tem um celular e utiliza aplicativos de mensagem como o WhatsApp, com certeza você já recebeu notícias falsas, seja sobre coronavírus, seja sobre qualquer outro assunto. Isso acontece muito porque as mensagens que são trocadas por meio desses aplicativos, elas não têm como ser checadas, são mensagens privadas. Então eu posso enviar o que eu quiser para qualquer pessoa e as outras pessoas também podem fazer o mesmo. Então por isso é tão fácil de notícias falsas serem disseminadas por esses aplicativos de mensagem. Agora olha que triste o que está escrito aqui nessa notícia, né? Muitas notícias falsas trazem o nome da Fiocruz como fonte. A Fiocruz é a Fundação Oswaldo Cruz, lá de São Paulo. Ela tem um papel muito importante no combate à pandemia de Covid-19, porque é uma fundação que se envolve, se empenha em pesquisas de vacina, de remédios, de tratamentos para combater essa doença. Então essa charge, ela condiz com a realidade. O tempo todo a gente recebe mensagens falsas no WhatsApp, principalmente nesse contexto de pandemia. Eu tenho recebido muitas mensagens falsas disseminando mentiras sobre a Covid-19 e por isso mesmo, já que falando sobre a letra B, você acredita em todas as informações que chegaram ao seu celular sobre o coronavírus? De forma nenhuma. Na verdade, as mensagens que chegam por WhatsApp
para mim relacionadas a esse assunto, principalmente vídeos ou áudios de pessoas contando situações aí muito esquisitas pelo país, são mensagens que eu simplesmente apago. Eu não acredito em nenhuma dessas mensagens que chega para mim pelo celular. Bom, então como averiguar, como checar se as mensagens que chegam por celular são verdadeiras ou falsas? Aqui já estou até extrapolando um pouco o assunto, mas isso é muito importante nesse momento. Quando você recebe um áudio ou um vídeo sobre qualquer assunto, isso te deixa um pouco desconfiado ou te deixa um pouco assustado, hoje em dia é muito fácil a gente pesquisar na internet. É legal ir lá no Google, jogar esse tema lá na busca e pesquisar o que é que os canais de imprensa confiáveis estão falando sobre esse assunto. Quando eu falo de canais de imprensa confiáveis, eu não estou dando nome para canais aqui. É importante você pesquisar, inclusive, em canais que têm opiniões contrárias, porque aí você consegue administrar essa informação que chega até você, e aí com essas opiniões diferentes sobre um mesmo assunto, você consegue construir a sua própria opinião a respeito daquilo ali, e aí você se torna capaz de combater as notícias falsas. A atividade 2 começa assim. Uma das informações entre tantas que circularam foi: o coronavírus é bastante grande, o diâmetro dele é de cerca de 400 a 500 nanômetros, portanto, qualquer tipo de máscara pode detê-la. Na vida normal, não são necessárias máscaras especiais. Eu não sei se você recebeu essa informação, mas essa é uma informação interessante e é muito fácil de você verificar na internet se ela é verdadeira ou falsa. E a letra A traz a seguinte pergunta: o que é nanômetro? Eu criei uma situação de pesquisa aqui para te mostrar como você pode pesquisar um assunto do zero. Se você não sabe o que é nanômetro, joga lá na internet, lá no Google assim, o que é nanômetro? Isso vale para qualquer outra palavra que você não sabe o significado. Hoje em dia o Google já mostra como resposta, a primeira resposta é uma resposta do dicionário. E aí olha o que apareceu quando eu joguei lá nanômetro. Unidade de comprimento equivalente à bilionésima parte de um metro, ou 10 elevado a menos 9 metros. Ou seja, se você divide o metro em 1 bilhão de partes, cada uma dessas partes é um nanômetro. Aqui está escrito em potência de 10, mas se a gente fosse escrever quanto que é um nanômetro em metro, a gente precisaria de escrever assim, ó, 0, vou até fazer isso, 0, e aí eu vou ter um número com 9 casas decimais e a última casa é 1. Vou até contar. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. Um nanômetro é igual a 0,000000001 metro, ou 10 elevado a menos 9 metro. É muito pequenininho. A letra B fala o seguinte: quando você lê a palavra nanômetro, ela te dá a ideia de novo eu utilizei o dicionário. E aí essa palavra nano, olha o que ela significa, esse termo nano, equivalente ao multiplicador 10 a menos 9. Mas se você pensar simplesmente nessa palavra nano no seu dia a dia, onde que a gente vê nano? Eu lembrei de uma palavra um adjetivo que as pessoas usam muito para se referir a animais, a coisas muito pequenas, que é essa palavra nanico. Nanico, a gente tem aqui, parece que um pedaço dessa palavra nano em nanico, né? E olha o que significa nanico. Que ou que tem a aparência, a estatura de um anão. Então, nano dá a ideia de uma coisa bem pequenininha mesmo, né? Nanico, um anãozinho. E a gente chega agora à letra C, para quem estava esperando uma atividade específica de matemática, tá aqui, ó. Transforme o tamanho do coronavírus para potência de base 10. A gente não tem como escrever o tamanho, o diâmetro do coronavírus utilizando só potência de base 10, porque 400 e 500 não são potência de 10. Mas o que eu posso fazer é o seguinte: usar a potência de 10 para escrever o diâmetro do coronavírus. Vamos fazer isso. Eu vou escrever aqui utilizando 400, mas se você escrever utilizando 500, tanto faz, tá? Eu sei o seguinte, que 400 é igual a 4 vezes 100, correto? Isso aí com certeza você sabe. Agora, 100 é uma potência de 10. 100 é igual a 10 vezes 10, ou seja, 100 é igual a 10 ao quadrado. Então eu posso escrever, em vez de 4 vezes 100, eu posso escrever 4 vezes 10 ao quadrado. E aí a unidade de medida do nanômetro são essas duas letrinhas aqui, ó, N e M. Então, o diâmetro do coronavírus em nanômetros, utilizando potência de 10, é 4 vezes 10 ao quadrado NM. 4 vezes 10 ao quadrado
nanômetros. Mas e se eu quisesse escrever o diâmetro do coronavírus, em vez de usar nanômetro, usando metro? A gente viu um pouquinho atrás aí que 1 nanômetro, 1 nm, é igual a 10 elevado a menos 9 metros. Só que o diâmetro do coronavírus é 400 nanômetros, é de 400 nanômetros. Então, 400 nanômetros serão quantos metros? Veja que daqui de 1 para 400, né, eu multipliquei por 400. Então aqui, mantendo a razão, para a gente ter uma proporção aqui, eu também multiplico por 400. Ou seja, 400 nanômetros serão iguais a 400 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Mas 400 eu já escrevi como 4 vezes 10 elevado a 2. Então vamos fazer isso? 400 eu vou escrever aqui de novo. 400 vezes 10 elevado a menos 9. A unidade de medida eu vou colocar no final, tá bom? No lugar do 400 eu vou colocar 4 vezes 10 elevado a 2. Então vai ficar 4 vezes 10 ao quadrado, ou 10 elevado a 2, e eu repito 10 elevado a menos 9, vezes 10 elevado a menos 9. Mas aqui eu tenho duas potências de base 10 sendo multiplicadas. Você sabe que existe uma propriedade das potências que me diz que quando eu tenho a multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes, ou seja, isso aqui é igual a 4 vezes 10, aí somando os expoentes, 2 menos 9, e finalizando, isso é igual a 4 vezes 10 elevado a 2 menos 9, dá menos 7. Qual é a unidade agora? A gente quer escrever não mais em nanômetros, a gente quer escrever em metros. Portanto, o diâmetro do coronavírus em metros é 4 vezes 10 elevado a menos 7. Se a gente prosseguir agora, a gente chega nas atividades da semana 2, mas isso é assunto para o vídeo da próxima semana. Muito bem, com isso a gente encerra a resolução das atividades dessa semana. Se ficou alguma dúvida ou você quer registrar alguma observação, faça isso utilizando o campo dos comentários. Eu prometo que eu vou ler tudo e vou tentar responder bem rapidinho. Na descrição do vídeo estão links para você acessar o meu site, as minhas redes sociais e também se inscrever no meu canal no Telegram. Agora, antes de terminar, eu quero te pedir um favor. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com seus conhecidos que estão estudando o mesmo assunto, porque se foi útil para você, pode ser que seja útil para eles também. E se você fizer isso, eu vou ficar muito grato, mas só faça se você puder e se você quiser. Agora eu fico por aqui, deixo com você o meu abraço, bons estudos e até o vídeo da próxima semana. Tchau, tchau!